Olá a todos, vocês podem me chamar de James nesse relato. Eu sou de Utah, nos Estados Unidos, e no ano de 1999 eu tive uma das piores experiências da minha vida em uma noite de Halloween. Naquela época eu tinha 17 anos. O Halloween é com certeza uma das festividades mais importantes em nosso país, creio que só perde para o Natal. Todos os anos eu esperava com grande ansiedade chegar o Halloween para vestir a minha fantasia e sair pela rua pedindo doces ou tentando dar sustos em alguém. Para mim não passava de uma festa alegórica, mas em uma certa noite, eu e mais algumas pessoas aprendemos que existem coisas que é melhor não desafiar e deixar quieto. Um amigo meu iria dar uma festa na casa da sua mãe, aproveitando que ela estava viajando a trabalho. Ele morava em uma zona rural, e quase em frente à sua casa havia uma plantação de milho. A casa era grande, então a expectativa era que essa festa seria para umas 30 pessoas. Nós estávamos planejando fazer também uma brincadeira com algumas pessoas que estivessem na festa. Meu amigo Ed e eu combinamos que ele se disfarçaria de espantalho e ficaria no meio do milharal. Eu iria atrair uma garota para lá e eu a deixaria sozinha. Logo, o meu amigo daria um susto nela. Por volta das 20 horas, já havia bastante pessoas na casa. Algumas estavam dentro da casa, outras estavam na varanda e outras na parte de trás. Tudo estava indo perfeito para uma noite de Halloween. Havia uma garota chamada Bárbara. Eu até tinha um certo interesse nela. O Ed naquela hora já estava posicionado no milharal e após alguns minutos conversando com ela, eu a convidei para dar uma caminhada, para ficarmos mais à vontade. Eu queria que ela pensasse que tudo não passava de um clima romântico, quando na verdade eu queria dar um susto nela junto com o meu amigo. Começamos a caminhar em uma pequena estrada que havia no meio do milharal. Eu me lembro até hoje que o céu estava bem estrelado. Eu ia caminhando com a Bárbara e conversando só esperando o meu amigo aparecer. De repente, a Bárbara me perguntou se eu estava sentindo o cheiro podre. Antes de responder a ela, de fato, eu também comecei a sentir um cheiro podre, um cheiro de dar náuseas. Foi nesse instante que nós começamos a escutar alguém correndo dentro do milharal, em direção ao caminho que estávamos. Eu pensei logo que era o Ed e ele iria dar um susto na Bárbara. Quando ele saiu de dentro do milharal, ele estava com a roupa de espantalho, mas estava sem a máscara, e eu vi que o seu semblante era de pânico. Ele veio correndo na nossa direção e quando nos viu, começou a gritar: "Pelo amor de Deus, corre!" Eu comecei a rir, mas achei estranho que, quando ele chegou perto da gente, ele não parou. Ele desviou da gente e continuava gritando para a gente correr. Eu achava que tudo aquilo ali fazia parte do plano. Mas eu comecei a perceber que algo errado estava acontecendo. De repente, eu e a Bárbara escutamos um animal muito grande correndo dentro do milharal vindo na nossa direção. Foi aí que vimos uma criatura enorme e bizarra sair de dentro do milharal. A Bárbara deu um grito e quando eu me dei conta, ela já havia me deixado para trás há muito tempo. Deu tempo de ver aquela criatura correndo em duas patas, como se fosse uma pessoa. Eu saí correndo e quando cheguei perto da casa, gritei para todos que estavam na varanda que entrassem. No começo ninguém ali entendeu e achou que era uma brincadeira, mas quando viram aquela coisa correndo atrás de mim, começaram a gritar e entraram em casa. Assim que eu entrei, tranquei a porta e 10 segundos depois, aquela criatura veio com tudo e se jogou contra a porta. Mesmo com muitas pessoas ali, eu senti a casa inteira tremer. Era uma casa de 2 andares. Havia muitas pessoas ali, mas aquela criatura estava determinada a entrar para nos matar. Ela não se intimidou com o número de pessoas que havia ali para enfrentá-la.
Da janela da casa, eu pude ver aquele ser com mais detalhes. Ele tinha uma cabeça parecida com a de um pastor alemão. Seu corpo era forte como o de um gorila, coberto por poucos pelos. Sua parte traseira era um pouco mais delgada. Ele tinha muitos pelos ao redor do pescoço, lembrando a juba de um leão. Uma boca enorme. Babava, fedia. Seus olhos eram vermelhos. Ele dava urros de raiva. Naquele momento, todos nós sabíamos que não era nenhuma travessura de Halloween. Era algo real e maligno. Aquela coisa ficou dando voltas ao redor da casa, buscando uma maneira de entrar. O meu amigo Elliot, que era o dono da casa, pegou uma espingarda, que era do seu falecido pai, foi até o segundo andar, entrou em seu quarto e sentou-se na janela, e ficou esperando o bicho passar. E quando isso aconteceu, ele deu um tiro certeiro nas costas daquela criatura. Aquela besta deu um urro de dor. Elliot deu mais outro tiro. Aquela coisa cambaleou e caiu no chão. A gente pensou que aquele bicho tivesse morrido. Então, todas as pessoas, aproveitando a oportunidade, começaram a entrar nos seus carros e foram embora em comboio. Porém, aquela criatura começou a se mexer e se levantou lentamente. Olhou para os lados e, em uma velocidade impressionante, correu para dentro do bosque. Algumas das pessoas que ainda estavam na casa deram a sugestão de chamarmos a polícia. Mas por se tratar de uma festa de Halloween, a polícia poderia pensar que estávamos passando um trote ao dizer que havia um lobisomem rondando a casa. Ainda mais que havia bebidas, menores de idade e algumas substâncias ilegais na casa, então poderia ser um problema para a gente. Nós achamos melhor sair daquela casa, pois temíamos da criatura voltar. Entramos nos nossos carros e saímos dali, inclusive o Elliot, que iria dormir na casa de um amigo. Ele não queria ficar sozinho naquela casa de jeito nenhum naquela noite. No dia seguinte, todos nós na escola e na universidade estávamos falando sobre esse caso. O mais estranho é que na região onde o nosso amigo mora, nunca foi relatado nenhum avistamento de lobisomem ou algo sobrenatural. Aquele lobisomem foi aparecer para nós justamente naquela noite de Halloween. Eu me lembro até hoje daquela cena de pânico como se fosse ontem. E tenho certeza que todos que estavam ali naquela casa também se lembram. Acreditem ou não, lobisomens e tantas outras coisas bizarras existem. Hoje eu não duvido mais de nada. Eu não deixava os meus filhos ficarem na rua nas noites de Halloween até as 9 horas da noite, ou tampouco irem para lugares onde tem matas fechadas. Obrigado por ouvirem o meu relato. Boa noite.